finalmente nós lançamos a tão esperada legislação sistematizada do MPSP. Só que dessa vez nós dividimos em 2 módulos para tornar o material mais leve e mais fácil de manusear. No módulo 1, temos aqui 412 páginas e compõe a disciplina de Direito Administrativo. São essas legislações, a lei de improbidade ela já está atualizada de acordo com a reforma, tá? E no módulo 2, nós temos as demais disciplinas de Direito. Neste módulo, nós temos 311 páginas e os 2 módulos juntos totalizam 723 páginas. É muita coisa? Depende, né, do seu ponto de vista, porque aqui consta muitos comentários, muitas tabelas, muitos resumos, esqueminhas para memorização, que são, assim, essenciais no oficial de promotoria do MPSP. Então, assim, é uma verdadeira enciclopédia, né, gente? Olha a grossura disso daqui. Se não dividíssemos em 2 módulos, seria meio complicado de vocês carregarem. Inclusive, a divisão em módulos é sugestão de vocês, viu? Agradeço muito e eu amei essa sugestão. Agora nós vamos ver algumas páginas, vamos conhecer o sumário, para que vocês percebam, né, a riqueza que tem dentro desse material gigantesco, que para muitos pode até ser uma certa loucura, mas que na minha opinião vai ser um grande divisor de águas. Principalmente para você que é mãe de família, pai de família, não tem tempo de ficar fazendo anotações, desenhando tabelas, né? Porque quando o professor está dando aula, ele desenha, ele faz os esquemas, ele fala, olha, toma cuidado com isso, para não confundir com aquilo. E aí, né? Você tem que anotar. Então, isso tudo, esse trabalho pesado já consta aqui neste material para você. Vamos lá conferir? Pois é, até o sumário é esquemático. Eu tomei cuidado de inserir no sumário não só os títulos, capítulos, livros, seções e subseções que contém na lei, mas também o tema dos dispositivos, porque desta forma, qualquer assunto que você precisar, você vai ter nas mãos com muita rapidez. Então, olha, só de sumário eu devo ter aqui umas 15 páginas, hein, gente? É muita informação. E é uma informação organizada, não é encheção de linguiça, porque eu tenho certeza que isso daqui é importante. Isso daqui vai ser uma ferramenta, até o próprio sumário vai ser uma ferramenta excelente na mão de vocês. Vamos dar uma olhadinha agora na estrutura do material. Eu diminuí um pouco o tamanho do campo para anotação, porque, sinceramente, eu acho desnecessário aquele campo gigante, porque a maioria das informações já estão aqui. Aqui nesse campinho, no máximo, você vai anotar algum código de alguma questão que você viu, ou colocar com uma estrelinha, já decorei, ou cai muito em prova, alguma coisa nesse sentido. Tem muitos quadros. A gente está aqui na Lei 10.261. Aqui teve uma novidade no ano passado, então os quadrinhos já estão atualizados, tá? Essas figurinhas aqui, elas estão presentes em praticamente todas as páginas, porque são muitas. Eu contei entre quadros resumos, comparativos, figurinhas, mnemônicas, a gente tem assim aproximadamente uns 500, um pouquinho mais de 550. Vocês sabem, né, que a Lei 8429 ela sofreu uma reforma assim absurda. Eu acho que teria sido muito mais inteligente da parte do legislador se ele tivesse revogado e instituído uma nova lei de improbidade, porque não deu para aproveitar quase nada, né? Mudou muito. Então, assim, nessa lei em especial, eu procurei colocar comentários naqueles pontos que está quase toda comentada, né? Mas naqueles pontos mais chatinhos eu procurei aprofundar um pouco mais, e em todos os dispositivos que nós tivemos significativas alterações, eu fiz questão de colocar o antes e o depois. Praticamente tudo, né, gente? Mas não tem como, porque o examinador ele pode se usar de um dispositivo revogado para criar uma alternativa incorreta, e aquele aluno mais desatento, ele vai acabar assinalando, porque vai lembrar do que ele estudou quando a lei anterior estava vigente. Como vocês podem ver, tem muitos comentários. Aqui, nesse ponto que fala sobre as entidades privadas, foi um dos dispositivos que também sofreu significativa alteração. Gente, o que mais eu achei assim assustador foi que antes era receita anual e agora é receita atual. E aqui eu fiz o comentário, né, desses pontos que tiveram alterações. Teve alguns dispositivos, pessoal, que eu realoquei, que é o caso aqui dos partidos políticos e suas fundações. É uma exceção à regra, né? A gente está falando aqui dos sujeitos passivos. Eu coloquei os partidos políticos que antes da reforma, de acordo com a jurisprudência, era sim considerado sujeito passivo do ato de improbidade, mas agora não é mais, tá? E aqui tem a figurinha para memorizar. Em todos os pontos a lei tem
comentários. Os dispositivos revogados eu deixei, pessoal, tarjado, porque eu acho que para aquele aluno que estudou muito a lei antiga, ter em mãos o que foi revogado com essa tarjinha vai ajudar ele a fixar melhor, para não cair naquela casca de banana que o examinador pode criar, usando-se de um dispositivo revogado para criar uma alternativa errada. Então, a lei de improbidade é assim, aquela que eu dei uma atenção muito mais especial por conta da recorrência dela em prova de concurso. O edital da VUNESP, eu tenho reparado que eles estão colocando a possibilidade de comprar dispositivos que não estejam expressamente no edital, mas que sejam necessários para complementar o entendimento. Então, sabe aqueles dispositivos que remetem a outros dispositivos? Pois bem, eles já estão todos aqui dentro do material. Então, ficou um material, assim, maravilhoso. Eu tô realmente muito contente. Essas tabelinhas aqui, elas salvam a vida, né, gente? Para aquelas questões que trazem o inciso do ato e pergunta se ele se enquadra ou no rol do 10, ou do 9, do 10 ou do 11. Então, eu já fiz tudo. E, assim, utilizando essas cores para tornar o didático. Por isso que eu acho interessante, quem for comprar, investir na colorida. Isso aqui vai facilitar muito a sua vida. Então vamos seguindo. Eu quero mostrar para vocês um mapinha que eu preparei, que também tem mapa. Olha essas tabelinhas, gente. Esses mapinhas aqui que vão ajudar você a fixar melhor as informações. Pessoal, aqui na Lei de Acesso à Informação, eu trouxe esse ponto que fala sobre a transparência ativa versus a transparência passiva, porque isso tem sido muito cobrado em prova, tá? Então, em relação à edição anterior, nós inovamos nesse sentido. Trouxemos mais exemplos, mais alguns comentários. Demos uma melhoradinha aí na formatação, que já estava excelente, mas por conta de algumas sugestões que eu tenho recebido para tornar esse material ainda melhor, eu resolvi aplicar no MPR para a gente ver como é que vai ser. Então, a Lei de Acesso à Informação está totalmente esquematizada, vários esqueminhas novos assim. Gente, a Resolução 23, ela teve poucas mudanças, poucas atualizações, né? Mas estudando a Resolução 23 e a Resolução 1342, que substituiu aquela 484, eu vi que tem muita informação que se conversam, elas meio que se casam, sabe? Então, em vários pontos, eu achei importante trazer tabelas multidisciplinares, comparando o que uma dispõe e o que outra dispõe a respeito de um mesmo assunto. Por exemplo, pessoal, aqui na Resolução 23, nesse item 9, a gente estuda os destinatários especiais das notificações, requisições, intimações e correspondências. E semelhantes dispositivos a gente estuda também na Resolução 1342 e na 1364. A 1364 trata da instrução do PIC, né? E a 1342 também trata da instrução do inquérito civil. E eles trazem dispositivos muito parecidos, só que, né, com algumas diferenças entre eles. Então, eu tomei cuidado de fazer essas tabelinhas multidisciplinares. Não só nesse ponto, mas em outros pontos também. Olha, dá uma olhadinha aqui nessa tabelinha que está na lei de improbidade. Na lei 8429, a conclusão do inquérito civil acontece de uma forma. No artigo 9º da Resolução 23, que era que a gente estava vendo agora há pouco, se comporta de outra forma. E na Resolução 1342, se comporta de outra forma. Então, assim, em vários pontos da apostila, você vai encontrar essas tabelas multidisciplinares, comparando a informação que é semelhante e como ela se comporta em cada um dos dispositivos. Gente, isso assim, um tesouro incalculável para quem está estudando para concurso, porque é difícil de perceber. Olha, outra tabelinha multidisciplinar que fala sobre a publicidade. Tanto na Resolução 23, quanto na 1342, quanto na 1364, a gente tem uns dispositivos que falam sobre publicidade e eles têm algumas coisas em comum, outras coisas diferentes. Essa resolução também, pessoal, a 1342, ela é uma novidade, tá? Ela revogou a Resolução 484, ela ao pouco aproveitou-se da resolução antiga, porque teve muitas palavrinhas que foram alteradas. Inclusive, pessoal, tá vendo essa tabelinha aqui? Eu procurei fazer também quadros comparativos de como era e como ficou por conta daquilo que eu já comentei aqui nesse vídeo. Se o examinador se usar de um dispositivo que foi revogado para criar uma alternativa incorreta, dependendo do tanto que você já conhece a resolução revogada, você pode escorregar, né? Então eu achei pertinente trazer, não todos, pessoal, não deu para trazer todos, senão o material ia ficar mais imenso ainda, mas daqueles que eu achei relevante, então eu fiz questão.
E essa resolução, ela tem muito detalhe. Então, todas as informações que elas se confundem, eu procurei fazer tabelas comparativas, dando destaque naquilo que é importante você perceber, para te precaver, para que você não faça uma confusão na hora da prova, que é muito comum na hora do nervosismo a gente fazer algum tipo de confusão. Mas com as tabelinhas que eu preparei para vocês, dentro deste material exclusivo, único, eu tenho certeza que você não vai ter essa dificuldade. Olha aqui nessa outra tabelinha, eu confrontando, né, o que uma resolução e outra dispõe a respeito da instauração do inquérito civil. Gente, isso daqui tem um valor imensurável. Alguns dispositivos não estão comentados porque eles são muito óbvios, né? Não vou ficar aqui enchendo linguiça falando uma coisa que está muito clara. Mas aqueles principais, gente, aqueles que realmente pode causar algum tipo de confusão, eles estão aqui. As tabelinhas comparativas, trazendo informações que elas necessitam ser comparadas, como ficou, para te precaver de uma possível pegadinha, elas já estão aqui, as mais importantes. Outra tabela multidisciplinar, gente, eu amo essas tabelinhas. Isso aqui fixa na cabeça, viu? Eu recebi muitos elogios das edições do MP, do TJ anterior. E esse MP conseguiu superar o TJ. E vocês não imaginam que eu estou preparando para o próximo TJ. Aqui no módulo 2, pessoal, nós temos a disciplina de Direito Constitucional, né, e as outras demais, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Processual Civil, também com sumário esquemático, tá? Tudo muito organizadinho. Aqueles artigo 5º da Constituição Federal, eu separei todos os assuntos, tá, por tópico, porque isso também ajuda você a identificar quando você quer ir direto ao ponto. O material está muito gigante, então se não tivesse um sumário facilitador, talvez você poderia se perder. Então essa foi a intenção, né? Também sugestão aí da galerinha, que eu agradeço muito, ficou muito bacana. Então, constitucional em relação ao TJ, por exemplo, para quem estuda para os dois, não mudou muita coisa, né, gente? Então aqui eu não inovei muito, só essa questão do sumário, né? Agora eu preciso mostrar para vocês a gente teve o novo direito social, né, gente? Renda básica familiar. É o novo parágrafo único do artigo 6º. Olha só, eu comentei tudo, trazendo todos os pontos, porque isso aqui dá muito pano para manga. Então eu fiz questão de comentar tudo e ainda tem aqui, ó, depois de 2 páginas de comentário, olha só quanta informação. A gente tem aqui uma figurinha para vocês memorizar. Aqui na parte de direito penal, ficou tudo muito bem organizado, dei uma melhorada nos destaques, na formatação das tabelinhas, tá? Gente, essa tabela aqui de direito penal, ela ficou muito bacana, ela é resumitiva. Eu dei destaque naquilo que é pena de reclusão e pena de detenção, enfatizando a pena mínima e a pena máxima. Aquela questão multidisciplinar que de repente pode trazer uma situação hipotética. Saber se aquele determinado crime se enquadra ou não naqueles benefícios da suspeição condicional do processo, por exemplo, que tem lá na Lei 9.099, sabendo enxergar a pena mínima e a pena máxima é de suma importância para você conseguir acertar esse tipo de questão. Então eu fiz questão de deixar tudo muito bem organizadinho. Quando a detenção tá em verde, né, eu gosto de, para detenção, eu sempre, assim, desde que me conheço por gente, eu gosto de usar o verde, reclusão eu uso o vermelho, ano, né, que é uma pena mais severa, o vermelho, que é uma cor mais severa, e quando é mais brando, os meses. A gente tem aqui algumas penas em dias, então essa eu coloquei amarelinho justamente para simular o dia, né? Tá de dia, tá sol. Quis até desenhar solzinho aqui, mas não deu certo. Então, ficou muito legal, eu achei assim, que ficou bem didática. Quando tem multa, eu coloco E, quando é alternativa, eu coloco O, quando não tem, eu coloco X para deixar bem claro assim que aqui não tem multa, né? Os casos de aumento, as observações, elas vêm aqui nessa coluninha do lado. A gente teve uma mudança legal aqui no artigo 344, já está atualizada, tá? Tem um aumento de pena aqui. Na parte de direito processual penal, só quero chamar atenção num ponto. O artigo 28A, que fala do acordo de não persecução penal, ele também é comentado na resolução 1364. E lá, é praticamente os mesmos dispositivos. Então, eu comentei todos lá, né? E aí, depois eu fiz uma tabela confrontando. Tem bastante comentários aqui. Então, o acordo de não persecução penal, o artigo 28A, ele foi realocado aqui com tabelinhas comparativas. Tem muitas delas que elas se coincidem assim, literalmente. Agora, quando não tem, eu deixo em branco. Inclusive, eu trouxe uma questão, gente, que explorou exatamente uma coisa que não tem aqui expresso no Código de Processo Penal, mas tem na resolução. Então, eu acho importante prestar muita atenção. Tem que estudar os dois juntos, né?
estudar separado não vai ser legal para você. Você tem que saber exatamente o que coincide, o que tem em uma e não tem na outra, e o que tem na outra e não tem na outra. Entendeu? Porque isso vai te poupar de cair numa casca de banana como essa daqui que eu trouxe aqui a questão. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço desculpas pelo vídeo longo. Eu sou um pouco tímida também, então desculpa alguma coisa. Eu ainda estou me acostumando com as câmeras. Bom, o link para acesso a esse material único você encontra aí na descrição do vídeo. Eu aproveito a oportunidade para deixar aqui um convite para que vocês acompanhem a Mira Editora lá no Instagram. Nós postamos muitas dicas de estudo. Agora nós vamos retomar alguns projetos de desafios diários lá no nossos store. Aqui no YouTube nós também teremos desafios em breve. Vou colocar em dia as dicas de atualidades, tá bom? Eu tive uns contratempos aí que acabaram atrasando um pouquinho a minha vida, mas eu vou colocar isso tudo em ordem em breve. E é isso aí, qualquer dúvida vocês podem me chamar pelo WhatsApp ou lá no direct do Instagram. Ficarei muito feliz em poder ajudá-los. Um grande abraço, bons estudos e deixe um comentário aqui, você que já estudou com nossos materiais, o que você achou, para encorajar as outras pessoas também. Um beijo, fiquem com Deus.